Bom dia a todos. Com o quórum dessa sessão deliberativa posto, passo a palavra à coordenação de plenário para as medidas de sua competência, por gentileza. Ata da 11ª sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 29 dias do mês de maio do ano de 2024, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela procuradora Estela Barros de Lima Mero Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente consignou o adiamento da pauta da conselheira Rosa Albuquerque para a próxima sessão. Após, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se à ordem do dia. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, TC 6784/2021, entre outros, totalizando 15 processos que tratam de aposentadoria, aprovados acórdãos 352 a 366. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 4838/2013, entre outros, totalizando 13 processos que tratam de aposentadoria, aprovados acórdãos 367 a 379. Encerrada a ordem do dia, não havendo mais processos a relatar, foi facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, momento em que o excelentíssimo senhor conselheiro presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima em horário regimental. Excelências, em discussão e deliberação a ata lida, como votaria a conselheira Renata? De acordo, senhor presidente. Como votaria a conselheira Rosa? Presidente, eu não estive presente na sessão. Como votaria a conselheira Roberto? De acordo, senhor presidente. Eu também estou de acordo, aprovada. A coordenação para mais alguma medida? Excelências, antes de adentrarmos a nossa ordem do dia, está franqueada a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem queira fazer uso, então, com a palavra para a sua relatoria, a conselheira Rosa, por gentileza. Senhor presidente, senhora conselheira, senhora representante do Ministério Público, senhor conselheiro substituto. Presidente, eu tenho um total de 28 processos, sendo 13 da pauta da semana passada, que foram adiados para hoje, que consta no ofício circular número 13, foram encaminhados no número 12, que foi encaminhado ao gabinete de Vossas Excelências, e mais 15 desta sessão. E o nosso posicionamento quanto aos processos que estão pautados para esta sessão está nos termos do ofício que foram encaminhados para os gabinetes de Vossas Excelências, e é assim como estou me posicionando. Tenho com a palavra o órgão ministerial, doutora Estela. Eu reitero a manifestação do Ministério Público em todos os processos, no sentido do registro. Faço uma observação somente em relação ao processo 8029/2018, que é um processo em que o parecer é no sentido de reconhecer o registro tácito, pelo decurso de mais de 5 anos desde a entrada do processo na Corte de Contas, mas há uma peculiaridade que, à época, a administração, o órgão concedente, não deu publicidade ao ato concessivo. Então, somente nesse processo há uma recomendação para que, com vistas a sanar esse vício de publicidade, para além do reconhecimento do registro tácito, seja expedida uma recomendação ao órgão concedente no sentido da publicação do ato concessivo. Qual o processo que Vossa Excelência cita? 8029/2018. Então, presidente, com relação a este processo, eu vou pedir que Vossa Excelência, se possível, faça a retirada de pauta para que nós observemos com mais vagar. Não tem nenhuma influência no mérito, Sim. A manifestação do Ministério Público é pelo reconhecimento do registro tácito. Sim. Há apenas esse pedido de que seja recomendada a publicação, mesmo sendo um ato mais antigo, anterior a 2018, mas que para que não subsista esse vício de publicidade, para que se recomende a publicação. Então, nós acolhemos essa recomendação de Vossa Excelência e deixamos o processo.
Em discussão, Excelência, eu teria aqui fazer um registro com relação ao processo 8868 de 2019, em que esse processo aqui há aquele pedido, aliás, aquela posição do Dr. Ricardo Schneider, através do parecer 6101 de 2023, onde ele alega que levanta, né, na verdade, uma preliminar de nulidade em função de o trâmite processual ele não está todo regularizado com a participação de servidores efetivos. Quando, de fato, o Ministério Público traz aqui essa alegação, em regra, a gente levanta a preliminar e vencido se vai ao mérito. Mas, nesse caso, Excelência, como em alguns processos, nós fazemos aqui uma diferença. Aqui, a Vossa Excelência, ele não dá cabimento à preliminar levantada e também se vale do tema 445, que seriam aqueles 5 anos. Nos votos que eu trago, eu, em regra, entendo que a preliminar prevaleceria, em função de realmente não ter sido o processo aí idôneo ao entendimento posto na ADI 6655, mas entendo que, como passado também os 5 anos, se aplicaria em função do entendimento também do Supremo a respeito dessa situação. Só que, nesse caso, Excelência, eu verifico que esse processo ele foi autuado em 19 de agosto de 2019. Então, hoje, ele não atrairia a aplicação ainda do tema 445 por não completar os 5 anos. Essa é só a indagação que eu faço para até me poder posicionar a respeito desse processo, especificamente desse processo, Excelência. Presidente, nós observamos essa situação até ao nosso ver, no nosso posicionamento com relação ao entendimento que é trazido pelo Ministério Público, nós acolhemos esse entendimento no sentido particular, pessoal. No entanto, a Corte vem se posicionando de forma majoritária, no sentido de entendimento contrário, no sentido da dificuldade do tribunal e nós entendemos que, com relação a esta situação, é uma situação que se sobrepõe no momento e nós resolvemos nos resguardar com o nosso posicionamento no sentido de acompanhar, de entender e acolher a posição levantada pelo Ministério Público. No entanto, em virtude da supremacia da situação que o tribunal, nosso tribunal, vivencia em relação à situação de pessoal, nós acompanharmos essa posição majoritária e seguirmos com o processo. Sim, Excelência. A questão da nulidade levantada pelo Dr. Ricardo, parece que o tribunal já tem um entendimento formado, espera-se só a regularização, né, dessa situação num aspecto ou no outro. Mas, na verdade, o que eu estou aqui com relação a esse processo é que, em questão de mérito de Vossa Excelência, Não é isso?
Conselheiro, eu posso passar? Parece que Então, Excelência, eu estou lendo aqui o voto do registro de Vossa Excelência. Parece-me. é neste sentido, presidente. Excelência, Nós não acatamos nós não aplicamos a 445 e sim a situação do registro desse processo com a manifestação. a manifestação do Ministério Público no sentido de não conceder o registro em virtude da nulidade da análise de pessoal feita por funcionário não efetivo, nós superamos e entendemos deixar seguir mesmo quando entendemos Tá, eu estava me manifestando, mas eu aqui vendo o resumo que foi feito do voto de Vossa Excelência, que nesse processo, de fato, não se aplicaria o tema 445, certo? Aí indago a Vossa Excelência, porque aqui eu não tenho como verificar se há manifestação. Acredito que haja manifestação, né? Se alegou preliminar, então não haveria aplicação da súmula, a aplicação da nulidade processual legada pelo Ministério Público, e que Vossa Excelência, em função disso, traz o registro pela análise feita pela diretoria competente. E aqui também há uma questão em que, apesar de não levantada, mas verifico aqui, e eu verificando, eu teria que me manifestar sobre ela também. A questão de que o processo em si também, ele, ainda que não acate a preliminar de nulidade, ao final do seu acordo, ele diz que esse registro ele não faria coisa julgada administrativa e poderia ser revisto de ofício na forma do que é apregoado em nossa lei orgânica. Isso. Na verdade é isso. Exato. Então, feitos esses esclarecimentos, Excelências, e lida aqui nesse sentido o resumo do voto de Vossa Excelência, eu acredito que a mim não cabe mais desgastar nenhuma dúvida a respeito. Então, assim, Excelência, o processo continua em discussão e votação. Queria fazer só uma Não, colocação. Excelência. Eu, primeiramente, peço desculpa por não ter feito o destaque dessa preliminar desse processo. Como ele foi um processo da pauta da semana passada, ele acabou ficando aqui omitido aqui na minha relação. Mas, de fato, há essa preliminar, né, de nulidade em razão da ADI 6655, e caso superada a preliminar, né, que nesse caso eu acredito que Vossa Excelência vai colocar para votação apartada antes do mérito, no mérito o parecer do Ministério Público no sentido do registro pelo atendimento dos requisitos à emenda 41, né? O ato concessivo é fundamentado no artigo 6 da emenda 41 e foram observados todos os requisitos. Então, no mérito, não existe qualquer discussão, o que há é essa preliminar com fundamento na ADI 6655. Excelência, doutora Estela, eu até tinha falado de um procedimento que queria fazer na sessão anterior. Vossa Excelência acabou levantando a questão da preliminar. Eu indago se o procedimento que eu se adotar agora causa algum prejuízo, que na verdade, como já se tem uma ideia da preliminar e como eu, em regra, voto com preliminar, eu apenas faria o destaque que nessa preliminar eu não acompanho a relatora, já me declarando por vencido. Eu, de qualquer forma, estaria... Se teria algum problema com o Ministério Público? Nesse caso, como é uma nulidade que é levantada
praticamente todas as sessões, Isso. né? A gente já sabe o posicionamento de cada um dos conselheiros, então não vejo prejuízo, né? Haveria se houvesse a necessidade de discussão, de fundamentação, Ok. mas nesse caso não vejo prejuízo. Aí eu só faço esse destaque só para fixar o nosso entendimento. Então, sendo assim, a questão da preliminar vencido, o conselheiro Anselmo já até declara aqui a questão da decisão a respeito, e no mérito, continua em discussão e deliberação. Não tendo mais quem queira discutir, como votaria a conselheira Renata? Acompanhe a relatora, senhor presidente. No mérito, venceu a relatora de forma unânime, né, que eu também acompanho no mérito. Estão aprovados. Excelência, vocês com a palavra. Desta forma, presidente, esgota-se minha pauta para hoje. Dando prosseguimento para a sua relatoria, a conselheira Renata, por gentileza. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro substituto, doutora Estela, nós encaminhamos o ofício número 8, 2024, aos integrantes dessa Câmara e submeto à votação 10 processos que tratam de registro de aposentadoria de servidores, sendo 2 de registro direto e 8 de servidor estabilizado, onde peço para relatar em bloco. Destaco que foram preenchidas as condições necessárias, as análises processuais, as referidas previsões legais e observadas e acatadas ressalvas elencadas pelo Ministério Público nos processos de servidores estabilizados. Nesse sentido, eu voto pelo registro dos atos de concessão. Com a palavra, o órgão ministerial, doutora Estela. Somente no sentido de reiterar as manifestações pelo registro. Excelências, em discussão e votação os processos relatados pela conselheira Renata. Não havendo discussão a respeito, como votaria a conselheira Rosa? Acompanho a relatora, presidente. Também acompanho, aprovados. Excelência, com a palavra. Senhor presidente, assim encerro a minha pauta hoje. Dando prosseguimento, conselheiro Alberto, para a sua relatoria, por gentileza. Senhor presidente, senhoras conselheiras, membros do Ministério Público, todos que nos assistem. Na forma do ofício circular número 7, 2024, eu trago 3 processos de registro pessoal, sendo 2 de aposentadoria por invalidez e 1 por pensão por morte, para o registro na forma que está no referido ofício. Mas antes, eu peço até desculpa porque teria que ter sido antes, né, de acordo com a ordem das coisas. Eu peço retirada de pauta do processo 3338 de 2024, por gentileza. Que fique consignado em ata, por gentileza. Bom, e submeto a Vossas Excelências a minha proposta de decisão desses 3 processos na forma como já foi enviada a Vossas Excelências. E sendo assim, o órgão ministerial para a sua manifestação, doutora Estela. O processo retirado de pauta foi 3338. Foi. Certo. Então, tem uma observação somente em relação ao processo 5455-2019, em que é novamente levantada a preliminar de não adequação, né, da diretoria técnica ao modelo delineado na ADI 6655, e no caso de superada a preliminar, manifestação de mérito no sentido do registro, e no outro processo, somente reiterar a manifestação pelo registro do ato. Em discussão e votação. Antes de colher o voto de mérito, já faço o meu registro com relação à questão da nulidade do meu posicionamento, vencido, evidentemente, e no mérito colho o voto de Vossas Excelências, não havendo quem queira discutir os autos. Como votaria a conselheira Rosa Buquerque? Com o relator, presidente. Como votaria a conselheira Renata? Igualmente com o relator. Também acompanho aprovado. Excelência, com a palavra. Esgotar minha pauta, senhor presidente. Excelências, eu trago 10 processos da minha relatoria, boa parte com aplicação do tema 445, na verdade a maior parte, e apenas, talvez sem equívoco,
talvez um apenas pelo o registro dito por mim como administrativo, processo 10.034 de 2017, da forma que também encaminhado ao gabinete de Vossas Excelências, trazendo o voto pelo seu registro, homologação e demais dispositivos de praxe. E sendo assim, eu passo a palavra ao órgão ministerial para os medidas de sua competência, doutora Estela. Eu reitero a manifestação ministerial no sentido do registro dos atos, e especificamente nos processos 16.108/2018 e 19.028/2013, é levantada a nulidade referente à DI 6655, da inadequação da diretoria técnica aos termos definidos pelo STF. No caso de superado, declarar o registro tácito com base no tema 445. Excelência entende que no caso do tema 445 nem seria submetida à apreciação à nulidade, né? Ficaria vencida, prejudicada, na verdade, eu né? até passo pela nulidade, eu entendo que ela teria razão de existir, mas que também, por atrair o tema 445, esse daria o norte ao processo e eu faço registro com base no tema 445. Então, já registro aqui na verdade, o meu voto vencido quanto a preliminar e já acolho o voto de Vossas Excelências, todos em razão do mérito, caso ninguém queira mais discutir os autos. E sendo que todos aqui eu trago pelo registro de demais dispositivos de praxe. Como votaria a conselheira Rosa? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como votaria a conselheira Renata? Também eu acompanho, Vossa Excelência. Na questão fazendo o registro, quanto à questão da preliminar, eu fui vencedores. Aí no primeiro caso, acompanhando a conselheira Rosa, que inaugurou, né, a divergência, implicitamente falando, mas na prática esse é o resultado. Mas no mérito, o processos todos vão à sua homologação, por assim dizer. Então, Excelências, tendo esgotado também a minha pauta, não tenho mais processos para a relatoria. A nossa pauta do dia, então, enquanto encerrada. E antes de encerrar a sessão, está novamente franqueada a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem queira fazer uso, está encerrada a nossa sessão, desejando a todos um excelente dia, saúde, convidando as nossas sessões nos dias e horários marcados, combinados. Obrigado a todos.